Um pouco antes. Conteúdo patrocinado. Vandaliel acordou de repente. Os espíritos estão fazendo muito barulho. Vandaliel. Aconteceu alguma coisa? Não parece haver um grande influxo de espíritos de monstros vindo da masmorra onde o grupo de Borcos está destruindo tudo em seu caminho. Agora que penso nisso, Borcos voltou da masmorra hoje, então ele deve estar em seu lugar de costume. Então, o que foi? Ele não conseguia ter uma ideia do que era, mesmo quando perguntava diretamente aos espíritos. Bem, provavelmente seria melhor ficar acordado. Eu não sinto a presença da morte, então não parece que há um monstro de alto escalão em nível de desastre se aproximando de Talochein, pelo menos. Vamos relaxar e esperar por agora. Pode ser que Palvina tenha acabado de acordar e venha para cá a qualquer momento. Mamãe está dormindo em ponto. Vandaliel. A pequena caixa na mesa de cabeceira que continha um fragmento do osso de Darcia estava em silêncio. Enquanto começava a se perguntar o que fazer enquanto esperava, Vandaliel sentiu uma presença. Detectar vida. Vandaliel. Lançando um feitiço de detecção com uma área de efeito bastante ampla, ele descobriu que inúmeras formas de vida haviam entrado no castelo. Quem iria visitar a esta hora da noite? O fato de haver reações a este feitiço significa que eles não são mortos-vivos, então quem são eles? Excluindo as pessoas que visitam o balneário, não deve haver ninguém vindo ao castelo real além de mim, Palvina e Borcos. A Diriz está em uma masmorra hoje, e Basdia visitou Bilde e as outras mães para perguntar sobre cuidados infantis e está ficando com elas. Convidei Tareia para morar no castelo real também, mas ela precisa morar no mesmo prédio de sua oficina, pois está ocupada com o trabalho. Ela parecia muito desapontada, então provavelmente virá morar aqui quando estiver menos ocupada. Deixando isso de lado, quem são essas pessoas? Vou usar Detect Life mais uma vez. Eles estão vindo aqui em vez de irem para a câmara de audiência? Vandaliel. O que significava que talvez tivessem negócios com Vandaliel, então ele se levantou. Ele esperou, imaginando algo tão bobo quanto se pareceria um vilão cumprimentá-los com: "Ei, estou ficando cansado de esperar", ou "Já era a hora". E então ele sentiu uma presença bastante forte da morte na frente da porta. Isso significava que alguém do outro lado da porta tinha intenções assassinas contra Vandaliel. Quem é esse? Ele se perguntou enquanto pegava o fragmento do osso de Darcia da pequena caixa sobre a mesa e o colocava no bolso do paletó para mantê-lo seguro. A julgar pela presença que posso sentir, não é uma situação tão urgente, mas apenas por precaução. Mas pessoas vivas que têm intenções assassinas contra mim. É muito cedo para ser uma das pessoas reencarnando da origem. Outras pessoas que poderiam ter um motivo para me matar seriam pessoas relacionadas a Evegia ou seus bandidos, ou humanos da nação do escudo Mirg, mas isso também é improvável. Seria difícil para eles cruzar a cordilheira da fronteira e mesmo que quisessem contratar um assassino, ninguém aceitaria o trabalho. A resposta mais provável era monstros, mas não havia nenhuma espécie inteligente o suficiente para fazer algo como esgueirar-se para o castelo que vivia perto de Talochein. Poderiam ser espiões ou algo da nação escudo Mirg? Era possível que houvesse um esquadrão de assassinos altamente qualificados. Enquanto Vandaliel considerava essa possibilidade, a porta se abriu ligeiramente e uma mulher entrou no quarto. Uma mulher? E ela não está escondendo o rosto. Uma mulher que não parecia uma assassina ou monstro à primeira vista havia entrado na sala. Ela estava usando roupas que pareciam fáceis de se mover, mas ela não tinha nenhum tipo de armadura ou arma nela. Ela era uma linda mulher com cabelos ruivos e olhos brancos, com apenas 1 ou 2 anos na casa dos 20. E então, sem tirar uma faca do bolso ou recitar um encantamento, a bela mulher ergueu o rosto. Eleanora. E então ela abriu os olhos. Ela pareceu surpresa. Ele não podia culpá-la por ter ficado surpresa ao encontrar o dono do quarto que ela havia acabado de entrar. Mas ela não estava um pouco surpresa demais? Mas a bela mulher se recuperou rapidamente de sua surpresa. Ela olhou para Vandaliel atentamente. Que olhos poderosos! Mesmo com esse pensamento passando por sua mente, Vandaliel não tirou os olhos da bela mulher. Ela era uma intrusa em seu quarto, afinal, e estranhamente, ele podia sentir a presença da morte vindo dela. E ele pensou que isso era algum tipo de competição onde a primeira pessoa a quebrar o contato visual era a perdedora. Com olhares que pareciam perfurar buracos em uma superfície, eles se encararam. E então os olhos e a boca da mulher relaxaram de repente.
Você é Vandaliel, não é? Eleanora. Sim, eu sou Vandaliel. Vandaliel. Ela perguntou o nome dele, então Vandaliel respondeu honestamente. Ao responder, ele ficou cada vez mais inseguro de quem era essa mulher. Mas a presença da morte, a reação de Danger Sense, Death está ficando cada vez mais fraca. Ei, o que você acha de mim? Eleanora. Por alguma razão, ela fez uma pergunta como esta. Eu acho que você é uma pessoa bonita. Vandaliel. Vou dar uma resposta evasiva por enquanto. Ela é realmente bonita, também. Entendo, isso me deixa feliz. Você quer ser meu amigo? Eleanora. Além de estar feliz, ela está me pedindo para ser seu amigo. Se eu estivesse em uma esquina, pensaria que ela estava tentando me pegar. Se você está bem comigo sendo seu amigo, seria um prazer. Vandaliel. É excepcionalmente questionável se ser amigo de uma bela mulher que invadiu meu quarto é uma boa ideia, mas responderei com um sim por enquanto. Se eu recusar e ela ficar com raiva, eu ficaria com medo. Bem então, você louvaria o deus maligno Iriu Shukaka que adoramos? Diga que ele é um deus maravilhoso. Eleanora. Por alguma razão, ela está me pedindo para louvar o deus do mal que ela parece adorar, já que todos neste mundo sabem da existência dos deuses. Talvez seja algum tipo de etiqueta na sociedade humana mostrar respeito pelo deus em que a outra pessoa acredita antes de se apresentar? Bem, eu realmente não me importo. Como não é Rodcourt ou Alda, não me importo de fazer alguns elogios insinceros a esse deus Iriu Shukaka. Ó deus maligno Iriu Shukaka é um deus maravilhoso. Vandaliel. Mas quem ou o que é essa linda mulher? Ela não está dando nenhum sinal de querer causar mais danos à mamãe, nem está fazendo nada para tentar me matar, e ela provavelmente não está aqui para me convidar para a religião dela. Existe a possibilidade de ela ser uma espiã ou algo do lado do continente Orbalm Kingdom? Quando Taloshein foi destruído, a primeira princesa e cerca de 500 cidadãos escaparam para o Ducado Artner do Reino de Orbalm. Eles naturalmente desejariam restaurar sua pátria um dia. E o Reino de Orbalm que os acolheu certamente também desejaria a restauração de Taloshein. Eles teriam estabelecido um casamento político ou algo assim com a primeira princesa para tornar o governante da nação seu parente, e transformar Taloshein em uma de suas nações vassalas certamente seria lucrativo para eles. Não há mais uma rota pela qual a nação Escudo Mirg possa enviar suas tropas. Eles poderiam manter a nação enquanto tivessem paredes e soldados para manter os monstros afastados, e os aventureiros viriam em grande número, pois há 4 masmorras próximas. Esta mulher poderia ter começado a investigar o estado atual de Taloshein? Mas quando ela chegou aqui, as paredes, a cidade e até o castelo foram restaurados e havia mortos-vivos e monstros vivendo aqui. E havia até um desconhecido rei presente. Conteúdo patrocinado. Então ela veio aqui para entrar em contato com o rei que atualmente lidera o grupo que assumiu Taloshein? Ela negociará se possível, e se não, ela fará com que os caras do lado de fora da sala se desfaçam de mim. Eu ainda não entendo por que ela me fez louvar o deus do mal, no entanto. Eles me pegaram. Eu não esperava que espiões ou humanos entrassem sorrateiramente, então a segurança está cheia de buracos. Sem uma habilidade como a transmutação de Golem de Vandaliel para criar estradas entre os penhascos, cruzar a cordilheira com centenas de pessoas ou mais seria difícil, e o túnel que leva ao reino de Orbalm ainda estava fechado. Ele nunca imaginou que os humanos viriam de fora. Os monstros não podiam escalar as paredes e nem se aproximavam, pois podiam sentir a presença dos titãs mortos-vivos. Era por isso que não havia guardas nas paredes altas e robustas e teria sido fácil para alguém entrar furtivamente na cidade ou no castelo com um pouco de conhecimento. Vandaliel nem havia pensado na situação de segurança. Ele se amaldiçoou por seu próprio descuido, mas se sentiu grato por poder falar com essa pessoa mais do que com as pessoas que estavam tentando matá-lo sem argumentos, como os aventureiros da nação do Escudo Mirg ou os fanáticos religiosos que adoravam Alda. Por enquanto devo perguntar o nome da mulher. Você domou os mortos-vivos, não é? Como você fez isso? Quando você recebeu a proteção divina da deusa? Eleanora. Antes que ele pudesse perguntar, ele foi questionado. E a pergunta feita era algo em que ele nunca havia pensado. Como eu domei os mortos-vivos, ela diz. Na verdade, não estou fazendo nada de especial. É realmente algo que você faria de tudo para perguntar? Não joguei bolas especiais para capturar mortos-vivos enfraquecidos,
Nem os derrotei para que se levantassem novamente e quisessem se tornar meus amigos. Eu mesmo fiz bem os outros, e os Ghouls e os Undyad Titãs de Taloshein estão sob o efeito do Death Attribute Charm. Eu tive que negociar com Borcos. Eu realmente não sinto a sensação de que os domesticei. Não achei que seria tão estranho, considerando que existem Tamer Jobs neste mundo. Poderia ser o grande número de mortos-vivos? Da perspectiva dela pode parecer que eu domei mais de 1000 mortos-vivos, então talvez ela queira ouvir qualquer segredo ou truque que eu esteja usando. Sem saber que era do conhecimento comum que domesticar os mortos-vivos era impossível, foi assim que Vandaliel interpretou sua pergunta. E a proteção divina da deusa. Ah, ela está falando da profecia que Nuasa recebeu? Está certo, mas mesmo se você me perguntar como eu fiz isso, bem, em qualquer caso, eu sou capaz de domá-los. Quanto à proteção divina, você está falando sobre a profecia? Vandaliel. Fiz uma pergunta em resposta e embora ela parecesse surpresa, ela também parecia entender. Embora existam deuses, as profecias provavelmente são raras. Acabei fazendo uma pergunta em resposta, mas estou aliviado por ela não se incomodar com isso. Oh, eu posso sentir sua intenção assassina retornando um pouco. Entendo. Bem então, eu me pergunto se você sabe sobre o Rei da Espada Borcos. Você pode me dizer onde ele está agora? Eleanora. Eu estava perdida em pensamentos e perdi minha chance de perguntar o nome dela. Ela está perguntando sobre Borcos desta vez. Não sei por que ela está interessada em Borcos, mas talvez ela queira saber quanta força militar está presente aqui. Borcos deveria estar na Câmara de Audiência. Vandaliel. Deveria ser. Ele se transformou em um morto-vivo? Eleanora. Sim. Vandaliel. TLN Mesmo diálogo do último capítulo, mesmo TLN. Em japonês, Aru é usado para objetos inanimados enquanto Iru é usado para pessoas ao dizer algo, alguém estar em algum lugar, etc. Eleanora usa o primeiro ao fazer a pergunta, referindo-se aos restos mortais de Borcos como um objeto inanimado, mas é surpreso quando Vandaliel responde com o último, dando a entender que Borcos é uma pessoa. Nem a localização de Borcos nem o fato de ele ter se tornado um morto-vivo eram algo que precisava ser escondido. Então Vandaliel respondeu a ambas as perguntas. Quando fez, a mulher pareceu refletir sobre algo. A intenção assassina vinda da mulher desapareceu novamente, mas ainda posso sentir uma resposta de perigo sentido. Morte do outro lado da porta. Eu deveria chamar Borcos e os outros aqui apenas no caso. Eu tenho que despertar meus insetos mortos-vivos, pedir-lhes que venham para a sala abaixo e, além disso, como você consertou o castelo e a cidade? Deveria ter sido consideravelmente danificado. Você fez os mortos-vivos consertá-los? Eleanora. E então a mulher perguntou sobre o castelo e a cidade. Ela pode ter ficado surpresa depois de ver o Taloshein restaurado que antes era uma ruína. Não, eu fiz golems para consertá-los. Vandaliel. Consertar coisas fazendo golems é definitivamente extraordinário. Mesmo agora, custa milhares de mana para fazer um único golem, às vezes até mais de 10.000. Mesmo que seja teoricamente possível, é definitivamente impossível para os alquimistas comuns fazerem na prática. O golem Transmuter Job não foi descoberto, então apenas alguém com mais de 100 milhões de mana poderia usar tal método. Como Vandaliel não tinha conhecimento adequado sobre golems, foi assim que interpretou a reação de surpresa da mulher quando ele mencionou golems. E então a porta atrás da mulher se abriu e várias pessoas entraram, lideradas por um homem de aparência irritada. As coisas mudaram. Por enquanto, vou transformar o chão em um golem. Os homens que entraram não escondem o rosto e não têm armas em punho, embora estejam armados. Eles estão lançando olhares perigosos nesta direção. Venha para pensar sobre isso, incluindo a bela mulher, todos eles têm pupilas vermelhas. Oi, quanto tempo você pretende levar? Cercrem. O homem está dizendo algo perigoso, que eu deveria ser descartado, já que não há mais utilidade para mim. Ele nem está tentando esconder sua intenção assassina e malícia. Apesar disso, ele parece totalmente preocupado com a mulher, não comigo. A batalha está finalmente começando? Vandaliel pensou, mas a mulher começou a discutir com o homem, ainda mantendo contato visual com Vandaliel. Esta criança pode ser benéfica para nós. Seria útil perguntar a ele como ele domou os mortos-vivos e como ele usou golems para consertar as ruínas.
Eleanora, fico feliz que você reconheça meu valor, mas seria muito útil se você pudesse tentar deter o homem. Ainda assim, dizer coisas como essa olhando nos olhos da pessoa a quem você está se referindo é bastante questionável, não é? Eleanora, você enlouqueceu? A missão que recebemos foi matar aquele Dhampir. Isso tem prioridade, e todo o resto pode vir depois que tivermos conseguido isso. Qualquer conhecimento secreto ou habilidades raras que ele possa ter são irrelevantes. Serkrem. Esta foi a resposta que o homem deu. Vandaliel finalmente soube o nome da bela mulher, mas também ouviu algo que o deixou muito mais preocupado. Matar o Dhampir tem prioridade? Isso significa que estes são crentes de Alda? Eles não são espiões do reino Orbolme? Tudo sobre o deus do mal era uma mentira? Parece que todos os meus palpites até agora estavam errados. Mas por que esse homem está dizendo essas coisas calmamente bem na minha frente? Ele está muito confiante em suas próprias habilidades ou simplesmente me subestimando. De qualquer forma, é desagradável. Eleanora, faça isso. Se você não fizer isso, vou relatar a Birkini-sama que você se recusou a matar o Dhampir. Serkrem. Seu bastardo, Eleanora. E no final de tudo, Eleanora está sendo ameaçada de me matar. Parece que esse Birkini que eles mencionaram é uma pessoa realmente temível. Mas essa Eleanora não quebrou o contato visual comigo durante toda essa conversa. Os olhos dela não doem? O meu arde um pouco. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Vandaliel decidiu como iria lidar com essas pessoas. Por enquanto, vou capturar todos eles vivos. Eu poderia questioná-los depois de matá-los, mas se eles fossem despachados pelo reino de Orbolme, eu poderia usá-los no futuro se os capturasse vivos. A intenção assassina de Eleanora aumentou pela terceira vez. Ela pretendia matar Vandaliel como havia sido ordenado por Birkini? Você pode vir aqui? Eleanora. Parecia que ela havia fortalecido sua determinação. Ela pediu a Vandaliel que se aproximasse. Não pode ser ajudado. Vou me aproximar dela, e no momento em que ela tentar me matar, Vandaliel se aproximou dela enquanto pensava nisso. Ele entrou na área de um possível chute, mas Eleanora não se mexeu. Sua intenção assassina desapareceu rapidamente. Conteúdo patrocinado. Ele se aproximou o suficiente para poder estender a mão e tocá-la, mas ela ainda não se mexeu. Ele não conseguia mais sentir sua intenção assassina. Mesmo usando conscientemente o Danger Sense, Def, que estava sempre ativo, não houve resposta. Parecia que ela havia decidido não matar Vandaliel ou se tornou incapaz de fazê-lo. Com isso, ela não era mais uma inimiga. No entanto, ele podia sentir uma resposta notável dos homens atrás dela. Ao contrário da resposta que ele podia sentir de Eleanora, a resposta que ele sentia deles estava crescendo, e apontava não apenas para Vandaliel, mas também para Eleanora. Um conflito dentro de sua organização? Bem, ao contrário de mim, ela não está em perigo o suficiente para ser morta de repente. Ah, isso não é bom. Enquanto Eleanora segurava a cabeça de Vandaliel com as duas mãos e o levantava, os homens se moveram. Façam isso, seus bastardos. Elimine Dhampir e Eleanora também. Assim como fizemos com aquele pedaço de lixo, Valen. Serkrem. O homem de aparência orgulhosa gritou com os olhos vermelhos, e seus subordinados sacaram suas espadas para matar Vandaliel e Eleanora. O movimento deles foi mais rápido do que ele esperava com base na resposta que sentiu de Danger Sense. Def, e ele reagiu um momento tarde demais. Usando telequinesis, Vandaliel voou para trás junto com Eleanora. A cama rangeu e o sangue espirrou de suas costas feridas. No entanto, parecia que a ferida que quase atingiu seus pulmões não foi suficiente para matá-la. Isso era de se esperar. Ela e os outros eram todos vampiros, afinal. Tendo finalmente percebido isso, Vandaliel olhou para os homens, ainda nos braços de Eleanora. Eles estavam gritando alguma coisa, mas ele não se importava com isso. O que você disse agora? Vandaliel. Aquele pedaço de lixo, Valen. Esses homens chamaram o pai de Vandaliel morto antes de ele nascer, o marido de Darcia de lixo. O efeito dos Charming Demon Eyes foi cortado. Mate-o antes que ele convoque os mortos-vivos para fora. Serkrem. Serkrem desembainhou sua própria espada enquanto cuspia ordens nos vampiros subordinados cujos movimentos foram retardados como se estivessem temerosos com o Dhampir. Não tinha intenção de trocar palavras com Vandaliel por mais que dissesse. Se Eleanora se curar e se tornar capaz de lutar, não poderei derrotá-la. Se o Dhampir convocar seus mortos-vivos, seremos esmagados por seus números.
Os dois unindo forças seria a pior reviravolta possível. Eles têm que ser mortos agora a todo custo. Os vampiros subordinados mostraram suas presas e correram para separar os dois com suas espadas e garras. Desça. Vandaliel. No entanto, o chão desapareceu sob seus pés. O chão que Vandaliel havia transformado preventivamente em um golem mudou de forma com a habilidade transmutação de golem, transformando-se em uma armadilha improvisada. Uma armadilha? Vampiro. Impossível. Vampiro. Os vampiros e a cama caíram impotentes. Apenas o chão abaixo da mesa de cabeceira permaneceu como estava, mas os vampiros que correram para Vandaliel e Eleanora não perceberam isso. E isso é Eleanora. Em cima da cama que desafiava a gravidade para flutuar suavemente para baixo, Eleanora estava atônita. Muitas coisas aconteceram em um único instante. Sua mente não estava processando todas essas novas informações com rapidez suficiente. Enquanto ela piscava, aparentemente despreocupada com a ferida em suas costas, Vandaliel pensou que ela parecia adorável com essa expressão agora que sua formidável havia desaparecido. Teria sido bom poder dizer palavras tão legais, mas havia alguém com quem ele estava mais preocupado do que ela agora. Por favor, espere um momento. Vandaliel. Ele não estava realmente preocupado com Eleanora. Ela não era uma inimiga. Ela apareceu diante dele com intenção assassina, mas essa intenção assassina desapareceu sem que Vandaliel tivesse feito nada a respeito. Mesmo que ela fosse uma das inimigas de seu pai, ele lidaria com isso quando chegasse. Vandaliel voltou os olhos para Serkren. Tais atos insolentes. Serkren. O sercrente vampiro nascido no nobre que possuía a habilidade de voar caiu por um momento, mas agora ele recuperou sua posição e estava flutuando levemente no ar. Não havia nenhum entre os vampiros subordinados tolos o suficiente para cair de costas ou de cabeça, como era de se esperar de vampiros. Apresse-se, Matius. Serkren. Sim, faremos isso. Borcus. Secrente. Quando Serkren se virou para olhar na direção de onde veio essa voz masculina desconhecida, ele ouviu um som cortante. E então, no canto de sua visão, ele viu seu próprio braço que ainda estava segurando sua espada e sua perna que havia sido decepada acima do joelho voando para longe. Gu-ga! Vê seu bastardo! Serkren, o titã careca que possuía apenas metade de um rosto com características finamente esculpidas responsável pelo ataque Skyhand riu e disse, não grite tão alto. Opa, foi mal, estamos levando os vivos? Borcus, mudança de planos. Borcus. Por favor, mate todos, exceto esta pessoa. Mas eu ficaria feliz se você me deixasse matar aquele. Vandaliel. Sim, entendi. Quando você conseguiu encantar uma dama tão bonita? Borcus. Não fui eu quem foi enfeitiçado. Vandaliel, você está falando sério? Nesse ritmo, as coisas vão começar a ficar ruins se não encontrarmos Zandia Joushan logo. Borcus, vendo o morto-vivo com extraordinária sede de sangue emanando de todo o seu corpo, Eleanora sussurrou maravilhada. O rei da espada. Borcus. Não pode ser, você o domesticou? Eleanora, o herói titã que teria cortado a cabeça de um dragão em um único ataque, derrotado na guerra há 200 anos. E mesmo agora, ele havia cortado simultaneamente o braço e a perna de Serkren, um vampiro nascido no nobre. Era impossível que um morto-vivo tão poderoso pudesse ser domado. A dificuldade de domar um monstro é proporcional ao rank e inteligência do monstro. Borcus possuía força superior à dos dragões menores e era inteligente o suficiente para manter conversas. Mesmo com a proteção divina da deusa, a dificuldade de domar tal ser deveria estar além da compreensão. No entanto, havia muitos vampiros que, ao contrário de Eleanora, não tiveram tempo de perceber e se surpreender com tais fatos. Serkrente-sama. Vampiro, seus bastardos, mantenham os mortos-vivos ocupados. Eu vou matar o vampiro enquanto isso. Serkren, como quiser. Vampiros, os 10 ou mais vampiros subordinados restantes enfrentaram Borcus enquanto Serkren se virou para Vandaliel, que havia escapado dos braços de Eleanora, e começou a recitar um encantamento. Conteúdo patrocinado. Embora os vampiros subordinados fossem seres inferiores entre os vampiros, seu poder representava uma ameaça para os humanos. Mesmo que eles não possuíssem habilidades mágicas como os vampiros nobres, eles possuíam imensa força física, reflexos afiados, garras que podiam rasgar o ferro e uma tremenda vitalidade e habilidades regenerativas que os impediam de morrer, desde que não fossem decapitados ou mortos.
tiveram seus corações destruídos. E eles também possuíam a característica humana de receber bônus por suas habilidades de jobs. Enfrentar 10 desses vampiros era uma loucura total. Gia. Vampiro, A dragão da parede? Ga. Vampiro, S ser Crinsama. Por favor, salve Gé. Vampiro, mas tais vampiros foram pisoteados sem serem capazes de resistir nem um pouco. Gaal. Gaia o olho. O responsável por isso não foi Borcos, mas os dinossauros mortos-vivos que foram criados a partir dos cadáveres de dinossauros que Vandaliel recebeu em seu 3º aniversário. Havia um grande salão de banquetes no andar desocupado sob o gabinete do ministro. Vandaliel já havia transformado suas paredes em golems. Foi por isso que eles mudaram de forma para formar um corredor através do qual os dinossauros mortos-vivos atacaram do refeitório. Além daqueles que foram pegos de surpresa, os vampiros subordinados tentaram lidar com eles, mas Vandaliel também transformou o chão em que eles estavam em um golem. Como suas pernas foram pegas pelos braços que brotaram do chão e seus movimentos foram interrompidos por buracos que apareceram de repente embaixo deles. Os dinossauros mortos-vivos os perfuraram com seus dentes e chifres. Eles tiveram as metades superiores de seus corpos retalhadas pelos dentes de um zombi Tyrannosaurus Rex. Suas cabeças esmagadas como frutas maduras por um golpe direto da cauda de um zombi Ankylosaurus e jogadas nas mandíbulas de um zombi na forma de um misterioso gato caolho com escamas. Toda vez que eles tentavam contra-atacar, os punhos se estendiam em direção a eles das paredes e do chão para impedi-los. E então eles eram dominados pelos mortos-vivos sem serem capazes de se mover adequadamente. Enquanto isso, apenas 3 dos vampiros subordinados enfrentaram Borcos como haviam sido ordenados. Aqui, flash único. Borcos com uma voz sem entusiasmo, Borcos balançou sua espada mágica na direção deles e liberou as habilidades marciais mais básicas. Seu tolo. Iron Wall. Iron Body. Vampiro? Um vampiro subordinado rapidamente preparou o escudo que estava em suas costas e usou as habilidades marciais da técnica do escudo e da técnica da armadura. Ambos eram habilidades que aumentavam sua resistência a danos físicos e mágicos que ele finalmente se tornou capaz de usar depois que suas habilidades atingiram o nível 5. Não havia como uma espada balançar com uma técnica como Single Flash pudesse tocar até mesmo o vampiro. Dedo mindinho através de tal defesa. No entanto, a espada mágica de Borcos cortou o escudo, o braço e o corpo inteiro do vampiro subordinado como uma faca quente na manteiga. Vamos lá, você tem que sobreviver a pelo menos um golpe. Borcos, o poder da habilidade marcial era proporcional ao nível de habilidade do usuário. As habilidades de Shield T-Chic e Armor T-Chic de nível 5 não poderiam parar o Single Flash de Borcos, cuja habilidade atingiu o nível 10 e concedeu a ele a versão superior, Sword King T-Chic. Vampiro, ser Crinsama, é impossível para nós. Por favor, ajude-nos. Vampiro, os 2 últimos finalmente entendem a diferença em nossa força, mas eles são estúpidos. Borcos se perguntou enquanto brandia sua espada mágica mais uma vez. Cuidado, triple slash. Borcos lançou 3 cortes laterais em alta velocidade. Eles cortam o pescoço de um vampiro subordinado, abaixo do peito e na base das pernas. O sangue se espalhou por toda parte enquanto suas pernas e cabeça rolavam pelo chão. Ai! Vampiro, mas o outro foi salvo pelo fato de ter apenas as 2 pernas cortadas logo acima dos joelhos. Bem, eu vou matá-lo logo de qualquer maneira. Espere. Eu me rendo, conto qualquer coisa. Vou falar sobre ser Crinsama, Gubamon-sama e até Birkini-sama. Então, por favor, me poupe. Vampiro, desculpe, mas me disseram que não precisamos de nenhum prisioneiro. Borcos, disseram-me para matar todos, menos aquela moça bonita, e tenho que fazer o que o chefe diz. Eu cresci bastante, não é? É um velho ditado que você deve matar goblins, não importa o quão lamentável eles pareçam. Borcos, dizendo um antigo provérbio falado entre os aventureiros desde os tempos antigos, Borcos balançou sua espada 3 vezes. Espalhando sangue por toda parte, as 3 batatas fritas se transformaram em massas de carne exalando um cheiro delicioso. Bem, você pode se culpar por se tornar o inimigo daquele garoto. Borcos pegou uma das pernas rolando e começou a mastigar crua. Delicioso. Vampiros subordinados têm um gosto melhor do que parecem. Acho que vou tentar seus cérebros e órgãos a seguir.
Ah, eu deveria ter pelo menos trazido um pouco de sal comigo. Com carne fresca como lanche, Borcos assistiu à execução. Morra, seu maldito Dhampir! Serkrin, gritando essas palavras, Serkrin desencadeou um ataque relâmpago. O raio que se contorcia no ar como uma cobra provavelmente era muito poderoso. Não havia dúvida de que ser atingido por ela pararia o coração de Vandaliel e um golpe direto o transformaria em cinzas. No entanto, ele desapareceu ao entrar em contato com a barreira de absorção mágica ao redor do corpo de Vandaliel. Vá, muito bem, eu vou massacrar você pessoalmente com minhas garras. Serkrin balançando suas garras, Serkrin se aproximou de Vandaliel com a velocidade de uma fera. Seus movimentos eram inesperadamente precisos para alguém sem um braço e uma perna. Eu vou ter sua cabeça, Iron Tyr, Serkrin, essa velocidade maravilhosa. Para Vandaliel, parecia que Serkrin havia desaparecido em um momento e apareceu diante de seus olhos no momento seguinte. No entanto, a barreira de negação de impacto e a barreira de absorção mágica foram configuradas. Depois do que aconteceu durante a batalha contra Bugogan, Vandaliel decidiu torná-los extra grossos. O que? Minha mana, minha força. Serkrin sentiu como se o ar tivesse sido substituído por uma substância pesada e viscosa. No momento em que tocou as barreiras de Vandaliel, seu braço parou de se mover. Seu braço deveria ser forte o suficiente para destruir as paredes de um castelo, mas Serkrin sentiu uma quantidade incrível de resistência ao tentar movê-lo apenas um único milímetro. Era como se estivesse submerso em um líquido incrivelmente viscoso. Serkrin pensou que isso era algum tipo de feitiço defensivo especial, e ele entendeu como poderia perfurá-lo. Fuhaha! Isso significa simplesmente que devo atacar com um ataque poderoso o suficiente para superar seu feitiço. Serkrin rindo alto, ele mais uma vez liberou sua habilidade marcial desarmada de alto nível, Iron Tyr. Seu braço começou a se mover em direção a Vandaliel novamente, 1 centímetro de cada vez. Ele estava a menos de 30 centímetros de distância agora. No momento em que minhas garras o alcançarem, esmagarei o frágil crânio do Dhampir e espalharei seu conteúdo pelo chão enquanto ele morre de uma morte terrível. Você está certo sobre isso. Mas você não pode fazer isso. Vandaliel. Serkrin pensou que a expressão do Dhampir estava vazia devido ao desespero, mas o Dhampir disse isso com orgulho. Bastante blefe. Serkrin era inferior a Eleanora, mas seu mana e habilidades marciais eram dignos de serem chamados de vampiros nobres. Conteúdo patrocinado levará algum tempo, mas mesmo com um braço, quebrar uma barreira como essa seria um braço? O braço e a perna de Serkrin não se regeneraram? Eleanora notou que as feridas de Serkrin simplesmente continuavam a derramar sangue. Com a habilidade regenerativa de um vampiro nascido nobre, as feridas deveriam ter parado de sangrar e começar a se regenerar agora como aquela em suas próprias costas, a menos que sejam cortadas por uma espada feita de prata ou uma espada mágica do atributo luz. No entanto, não havia sinais de que isso ocorresse. Usei um feitiço chamado Negate Alien que anula as habilidades de autocura. Só funciona enquanto continuo lançando, mas é o suficiente para te matar. Vandaliel. Levou um momento para Eleanora e Serkrin entenderem as palavras monótonas que Vandaliel falou. Aing. Secrente. No momento em que ele finalmente entendeu o que Vandaliel quis dizer, Serkrin soltou um grito que não soou como um grito ou rugido. Ele tentou romper a barreira de Vandaliel a todo custo, antes de morrer por perder muito sangue. Vampiros têm incríveis habilidades regenerativas. Vampiros nobres, em particular, podem perder membros e criar novos, e depois de algum tempo, os membros voltam ao normal. Foi por isso que Eleanora e Serkrin nunca se preocuparam em aprender feitiços de cura. Eles nem mesmo carregavam poções com eles. Uou! Serkrin tentou usar raios e feitiços de fogo como um último esforço para cauterizar suas feridas e parar seu sangramento. Mas eles desapareceram quando tiveram sua mana absorvida pela barreira de absorção mágica. E quanto mais ele lutava, mais sangue escorria de suas feridas abertas. Secrente, os movimentos de Serkrin ficaram notavelmente mais fracos e sua pele originalmente branca tornou-se mortalmente pálida. Seu bastardo, eu sou o subordinado do vampiro de raça pura, Gubamon, que recebeu a proteção divina do Deus maligno da vida alegre, Iryu Shukaka. Se você me matar, centenas vampiros irão. Até mesmo a nação do escudo Mirg. É nossa marionete. Eles enviarão suas forças para cá.
Se você não quer que isso, Serkrin, e então ele começou a implorar por sua vida. Mas era parcialmente verdade. Vandaliel parecia pensar que suas palavras tinham algum mérito para eles. Ele não olhou para Serkrin, mas para Eleanor atrás dele. O que esse cara está dizendo é verdade? Vandaliel do outro lado de Vandaliel, Eleanora podia ver o rosto de Serkrin ficar tenso. Não. Este homem que matou seu pai é de fato o subordinado de um vampiro de raça pura, que tem conexões com a nação Escudo Mirg. Mas eles não vão se mover por causa deste homem. Eleanora, seu bastardo, abanando o rabo para um dampir. Serkrin, seu hálito fede. Vandaliel mergulhou os 2 braços no peito do furioso Serkrin. Gaga? Serkrin, com espírito-forme transformation aplicado a seus braços, ele os moveu para dentro e extraiu seu espírito enquanto ainda estava vivo. Eu nunca conheci meu pai, então não posso dizer que o amo. Eu nem sei se o respeito. Então, mesmo que você ridicularize meu pai, mesmo que tenha sido você quem o matou, não posso te odiar em nome dele. Vandaliel, e aprendi da maneira mais difícil na Terra e no Origin que parentes de sangue nem sempre são seus aliados. E então Vandaliel começou a rasgar o espírito que havia arrancado. Ser crente, mas minha mãe amava meu pai. E o fato de você ter conexões com a nação do Escudo Mirg significa que você não é totalmente alheio à morte dela. Tenho certeza de que você também esteve envolvido com a força de extermínio que foi enviada para a Floresta do Ninho do Diabo. É por isso que te odeio amargamente. Eu nunca vou te perdoar. Eu não quero ser querido por você. Você dá-me nojo. Eu não vou deixar você ter outra vida. Vandaliel, seus braços em forma de espírito encontraram uma esfera brilhante, do tamanho de uma bola de gude que ele poderia apertar entre os dedos. E então ele o agarrou. Prepare. Qualquer coisa menos isso. Serkrin, esta esfera era uma alma. O núcleo de um espírito coberto em forma de espírito. Se comparada a uma célula, essa era a parte que conteria a informação genética. Serkrin entendeu isso instintivamente e implorou a Vandaliel. Mas Vandaliel não estava ouvindo. Ele esmagou a alma de Serkrin com todas as suas forças. Secrente, com um estalo, ele se desfez e caiu no chão. Os fragmentos básicos que compunham Serkrin dançavam no ar como partículas de luz. Serkrin, que estava gritando por sua vida, parou de se mover naquele momento. Seu coração ainda batia e ele ainda respirava. E se houvesse máquinas disponíveis para realizar eletroencefalografia, elas provavelmente seriam capazes de detectar ondas cerebrais. No entanto, Serkrin nunca mais se moveria. Que som legal! Sempre quis fazer isso. Vandaliel, ele havia quebrado uma alma. Em mangas e light novels, Vandaliel ocasionalmente viu feitiços ou itens que poderiam quebrar ou destruir almas. Mas ele sempre se perguntou desde seu tempo na Origem se era realmente possível fazer isso. Porque neste mundo, e mesmo na Terra ou na Origem, não havia inferno para punir os mortos. Era impossível imaginar que Rodcourt, o deus do círculo da transmigração, se esforçaria para criar um. Se os caras que tiraram tudo de mim simplesmente morressem e reencarnassem, não valeria a pena. Mas aqueles que tiveram suas almas quebradas teriam apenas o esquecimento esperando por eles. Suas almas nunca encontrariam o caminho para Rodcourt. Não haveria um novo começo para eles. Mas demora um pouco demais. Não é algo que eu possa fazer durante uma batalha. Eu tenho que fazer isso depois de imobilizá-los ou matá-los primeiro, suponho. Vandaliel colocou Serkrin no chão. Ele se virou para ver Borcus olhando para ele com o queixo caído, a perna de vampiro do subordinado meio devorada ainda na mão, e a petrificada Eleanora de olhos arregalados. Por que eles estão tão surpresos? Só agora, o que você fez com ele? Você quebrou algo do Serkrin, o que foi? Eleanora, eu sou um morto-vivo, e até eu pude ver isso. Se meus olhos não estão me enganando, essa era a alma dele. O garoto foi e quebrou a alma daquele vampiro. Ele realmente fez isso. Borcus, sua alma. Eleanora, a expressão de Eleanora era de admiração estupefata, enquanto Borcus deu uma risada nervosa. Vandaliel usou conscientemente os músculos de suas bochechas que normalmente nunca se moviam para sorrir para eles. Serei eu quem questionará você agora. Você realmente não tem que elogiar vida nem nada. Vandaliel, por alguma razão, os dois permaneceram petrificados. Você adquiriu a habilidade Soulbreak.